É. Então essa é a dona Rafaela Donadoni, ela é médica em linha de frente no combate ao coronavírus, em postos de saúde e UTI, em Salvador, né, doutora? Isso, exato. Certo. A gente imagina como deve estar sendo tenso esse momento para a área médica, né? Para os Uhum. médicos em si, como a senhora, assim. E não sei se você está mais tensa lá ou na live, como é a primeira, você Lá, com pode estar um certeza. pouquinho tenso. É, que bom. Ou não, mas enfim. Como foi, doutor, esse início de Covid-19 aqui em Salvador para vocês médicos em específico? Já que vocês não tiveram nenhum treinamento prévio, tipo fora da faculdade, mas para esse vírus em específico, como é sob a ótica de vocês profissionais de saúde? Como foi? Eu acho que no início estava tudo muito incerto, né? A gente não conhecia quase nada do vírus, mas a gente sabia que a gente não estava preparado. Nem a gente de forma pessoal, de preparo pessoal, quanto de físico e material hospitalar, etc. Eu me recordo que logo no começo a população ficou muito assustada, teve aquele negócio de acabar gel, acabar o gel, máscara, todo mundo usando. E parece que agora virou o oposto. Quanto mais casos a gente tem, a população tá mais sem se importar com isso. Mas a verdade é que até agora a gente não tá muito diferente do começo, porque a gente não sabe muito sobre esse vírus. A gente ainda tem muito a aprender com ele, a gente tá aprendendo a cada dia, um pouquinho mais. Eu imagino que o início para vocês deve ter sido uma coisa muito insegura, tanto sobre a ótica da própria saúde, quanto do principal para vocês, né? Que é cuidar do próximo, cuidar de quem chegava lá com o corona, deve ter E sido cuidar da muito. gente também, enquanto isso. Exatamente. Porque vocês têm, tá, as pessoas esquecem, mas médico também tem família, médico tem namorado, médico tem, né, uma vida toda fora do centro hospitalar ou dos postos de saúde. E é muito Exatamente. tenso. A gente vê alguns relatos, inclusive na televisão, né, coisas emocionantes assim das pessoas abraçando sob telas de plástico a família e chega a ser comovente assim, É, para algumas pessoas. eu fico com inveja. Fica com inveja? Conte aí pra gente. Não inveja das pessoas que podem estar em família em quarentena nesse momento. Porque eu acho que a gente ainda vai falar sobre isso, mas pra mim é contato zero, né? Com a maioria das pessoas. Eles têm um ponto aqui que a gente preparou sobre isso, mas já é importante falar isso desde o início. Uhum. A gente vê que o número de casos em Salvador ainda está crescendo, né? Eu recebi o boletim aqui e hoje teve um crescimento de 2,5% nos casos ativos. Foi. É pouco o crescimento, mas ainda é um crescimento. Como é que vocês estão encarando isso? Assustadas? Ah, assustados com toda certeza. A gente esperava chegar num platô e em determinado momento esse platô fosse cair e as coisas fossem fluindo. Agora o problema é que a gente chegou no platô, mas esse platô está mantido. Ele não desce. Na verdade, às vezes ele sobe, como foi o caso de hoje. Então, nos preocupa sim, toda essa, como é que eu posso dizer? Todo esse aumento que vem acontecendo, mesmo a gente tomando todas as medidas possíveis, a gente se assusta todos os dias, né? Porque a gente vê coisas que a gente não consegue entender, como pessoas que tinham sintomas muito mais graves, muito mais fatores de risco, saindo sem sequelas e jovens que não tinham nada indo a óbito. A gente não sabe explicar quase nada sobre a ação do coronavírus e é muito normal a gente ter medo do que a gente não conhece. É. Como é, eu vou fazer uma pergunta que nem estava, não recebi essa pergunta assim, mas como é essa volta para casa, assim, a senhora sai do posto de saúde, sai da UTI, volta para casa e as ruas cheias, qual é o sentimento aqui? Esse Às aí, né? vezes eu quero chorar, às vezes eu quero sair empurrando todo mundo para dentro de casa, sabe? E às vezes eu só volto muito decepcionada, sabe? Porque a gente vê a abnegação de muita parte dos nossos colegas, de médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, pessoal da higienização. A gente vê todo mundo se colocando em risco todos os dias. E pessoas que não estão nem aí. Eu saio do hospital ou do posto e na minha frente o pessoal tá lá tomando uma cervejinha sem máscara na mesa. Eu acho uma atitude muito egoísta, né? Claro,
Mas assim, como a gente vê de perto as pessoas que sofrem com isso, como a gente vê colegas e amigos tendo doenças muitas vezes graves e colegas e amigos indo a óbito, isso deixa a gente muito arrasado. Não tem como não ficar. De fato. A gente já fica um pouco revoltado, a gente, pessoas normais que não estão na linha de frente com relação a tudo isso, eu imagino como é que você se sente assim. Eu estava hoje conversando com os amigos e eu sou o rei do coronô, né? Porque as pessoas me falam, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, febre. Aí eu falo, qual foi? Coronô? Não, deve ser só uma virose. Qual é a hora da pessoa ir para o hospital? Gente, eu acho que isso tem sido falado bastante. Eu acho que na mídia, em todos os lugares, um paciente que tem sintomas gripais, fica em casa. A partir do momento que você começar a sentir falta de ar, que a gente chama de dispneia, é o momento de ir para o hospital. Pronto. Só isso. Nesse momento não importa mais a questão da testagem. Eu vou para ver se eu estou, não. Se não agravou, fica em casa. Exatamente. Exatamente. Até porque a gente não tem tanto teste Não temos disponível, testes né? disponíveis. No posto de saúde, por exemplo, não tem teste disponível. A gente, infelizmente, tem que escolher em que momento a gente vai usar o teste naquele paciente que está com sintomas, mas não está com o diagnóstico fechado ainda. Enfim, acaba que a gente não tem o suficiente para usar em todos da população que tem sintomas de gripe, e vamos combinar que gripe também acontece normalmente. Então, não tem como a gente testar todo mundo que está com gripe na Bahia, entende? Então, Uhum, quem está com sintomas gripais, fica em casa, se cuidar, o repouso normal. A partir do momento que desenvolver falta de ar, aí sim ir para o hospital. certo. A pessoa foi ao hospital, encontrou a doutora Rafaela. Quais são os cuidados durante os atendimentos que você tem que ter, assim, doutor? Os cuidados comigo, com o paciente, no caso. A gente vai dividindo as partes, você escolhe qual é a que você quer contar primeiro. Tá, os cuidados dos profissionais. Bom, eu só posso falar pela minha experiência, né? No posto de saúde, a gente usa todo o material de proteção, que é o avental, a touca, a máscara N95, a máscara cirúrgica, o face shield e as luvas. E a gente vai para o atendimento. Obviamente, o paciente também está de máscara, a gente mantém uma distância segura dele, exceto na hora do exame físico. E é feito o atendimento lá. Entre um paciente e outro, a gente troca toda essa paramentação e coloca outra nova. E a sala também é descontaminada entre uma consulta e outra. Na UTI, para mim, é até mais fácil, porque a gente coloca a roupa de paramentação, entra na UTI e só sai de lá quando terminar. Então não precisa botar e tirar a roupa toda hora, entende? Esses são os cuidados que a gente tem com a gente, no caso. E os pacientes? Quais são os cuidados para eles, se não estiverem infectados, eles não se infectarem? Eu acho que o mais importante é o que a gente vem falando toda hora, o clichê de ficar em casa. Muita gente fica pensando que isso não vai ser o suficiente para acabar com o coronavírus, que só vai acabar quando tiver uma vacina ou um remédio que cure. Mas, por exemplo, a Nova Zelândia erradicou o vírus só com isolamento social. Então a gente já viu que isso é possível, a gente já viu que essa é a melhor arma que a gente tem e isso não está sendo utilizado. Então ficar em casa, se tiver de sair, né, sair de máscara, manter a distância segura de 1 metro, higienizar as coisas que você traz de fora para sua casa, né, mercado, etc. E é o que a gente pode fazer, né? Cuidar de si mesmo, da sua imunidade, nada de remédios milagrosos, que a gente vai falar também depois daqui a pouco. Mas eu acho que essas são as principais medidas. Aqui em casa a gente adotou, tipo, só eu saio para fazer as compras, por exemplo. Então, não tem por que estarem duas pessoas saindo para fazer a mesma coisa, já que a gente pode Exato. também ficar em casa, né? É, vamos para a próxima pergunta que eu tinha anotado aqui que as pessoas mandaram. Qual é a conduta que vocês estão adotando em pacientes leves? A pessoa chegou lá, não está com aquele caso absurdo, o que é que vocês fazem com ele? Então, mesmo um paciente coronavírus positivo, mesmo que ele já tenha o teste positivo, se ele tiver leve, as orientações são ele ir para casa, ele vai ficar em casa, em isolamento domiciliar por 14 dias,
Ele assina documentos também, né, para que ele esteja ciente que ele tem que ficar em casa e que ele foi orientado a ficar em casa esses 14 dias para não transmitir esse vírus. E os remédios que ele vai usar são apenas sintomáticos. Dipirona, se estiver com febre, esse tipo de coisa. Repouso e bastante líquido e esperar melhorar, porque a evolução em geral de casos leves é a melhora. Acabou, só isso. E aí a gente orienta, né? Se tiver falta de ar, procurar uma unidade de emergência. Aí nesses casos, quando tiver uma falta de ar muito forte, aí que ele vai ficar internado, né? Exato. Não necessariamente, é aí que ele vai para a emergência. Uma vez lá, ele vai ser triado, vai ver a oxigenação dele. Muitos pacientes, como eles ficam nervosos com o diagnóstico de coronavírus, eles desenvolvem uma falta de ar de ansiedade. O que não deixa de ser uma falta de ar, né? Ele realmente sente Uhum. falta de ar, mas às vezes é realmente falta de ar de decorrência da doença, e aí vai ver a necessidade de internamento ou não. Rafa, sua amiga Rafa, minha amiga também está perguntando aqui, Rafinha. doutora, o uso do paracetamol é o mais indicado? Dipirona e paracetamol igualmente indicados. Não tem muita Sim, diferença sim. entre um e outro, não. Você falou dessa questão, doutora, do psicológico, como interfere, né? Vou dar uma quebrada no protocolo aqui. Eu, ano passado, eu tive um problema, eu tive um derrame de pleura, eu terminei operando o pulmão, porque deu empiema e tinha 1,5 litro e eu não consegui, a conduta seria operatória. E aí, a gente que operou uma coisa dessa, a gente sabe o pânico que fica e não quer viver aquilo de novo. E começou esse coronavírus, eu fiquei um momento em pânico, assim. Eu E aí imagino. teve um dia de noite que bateu uma falta de ar totalmente psicológica, porque a partir do outro dia eu tava de boa. Eu deitei, respirei, dormi assim, mas E a falta de ar é real. É incrível. É incrível não isso. é a respiração de. E eu, rapaz, eu peguei esse negócio logo no início, que azarento, mas aí, graças a Deus, eu acho que eu não tive. E também se eu tiver, não foi grave e tá tudo bem. Desses pacientes que chegam nos postos e na UTI que a senhora está trabalhando, qual é a faixa etária mais ou menos dele? Você falou um pouquinho que tem de todo tipo, mas tem alguma É, prevalência? eu acho que a gente não tem como determinar uma faixa etária fixa ainda. O que eu vejo mais pela minha experiência é, de fato, eu acho que poupa mais crianças. Eu vejo muito menos crianças. Mas, de fato, o número de idosos na UTI, que são os pacientes graves, é maior. Talvez porque eles tenham mais fatores de risco, a gente não sabe. Uma relação que a gente tem visto muito mesmo é entre em pacientes confirmados coronavírus positivo e obesidade tem sintomas mais graves do coronavírus. Isso está sendo visto bastante por vários médicos que vêm comentando isso. A obesidade tem sido um fator de gravidade da doença. Corona gosta da galera com esse problema de saúde. Inclusive, é bom a gente falar que é um problema de saúde, não é da galera mais gordinha, não. A Não, obesidade é uma é um doença. problema de saúde, exatamente. Exato. Já que Rafa perguntou dessa questão dos remédios, vamos entrar na parte dos remédios profiláticos, para a senhora dar uma pincelada de novo. Remédios profiláticos. Bom, remédio profilático é comer e dormir, tá? Essa é a verdade. Cuidar da sua imunidade e cuidar da sua saúde mental, que é tão importante quanto a física. Não existe remédio profilático para o coronavírus. Ponto. Certo? Todo mundo vem falando da azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina. Nenhum desses remédios tem evidência científica de que diminui chance de adquirir o vírus, muito menos de diminuir gravidade quando se adquire o vírus. Inclusive, o próprio estudo da ivermectina, que foi publicado, ele fala que para matar o vírus in vitro, a dose utilizada foi maior do que a dose letal. Né? Vamos combinar. A cloroquina, quando usada de modo irresponsável sem utilização médica, ela pode levar a alterações cardíacas gravíssimas também. Então, assim, eu prefiro acreditar na ciência e nas pesquisas do que acreditar na palavra de um político que deveria ficar calado.
ter nascido calado. Muito bem, doutor. Já era seu fã, agora estou ainda mais. Inclusive porque a conduta médica de serviços governamentais de emergência não tem a conduta que ele tem de poder fazer exames cardiológicos 2 vezes por dia ao tomar cloroquina. Nem exames de coronavírus, dia sim, dia não. Exatamente. Então é muito fácil você falar que você tem que tomar cloroquina e que eu estou tomando a cloroquina quando você tem todo um aparato por trás para te, né? Enfim, inclusive há discussões se ele realmente está doente, Ele nem porque deve ter os tomado exames essa dele, cloroquina. um placebozinho, né, na frente da câmera e tá resolvido. Com relação a essa a parte de desinfecção, quando vocês estão se desarrumando, entre aspas, para ir para casa, como é que como é que funciona? Bom, eu posso falar pelo posto e pelo UTI só, né? Pessoal da emergência é outro protocolo. Só posso falar pelas minhas experiências. No posto de saúde, eu trabalho de pijama cirúrgico, que é a roupa utilizada só para o trabalho mesmo. Sai de lá, a gente retira, coloca na sacola plástica, álcool por 48 horas antes de lavar. Os sapatos nunca entram em casa e a gente tenta passar álcool gel em tudo, chave do carro, chave da casa, etc. E chegou direto pro banho. Na UTI, por incrível que pareça, para mim é muito mais simples porque a desinfecção já é feita lá, a roupa fica lá e a gente passa por um vão de desinfecção que a gente já deixa todo o material contaminado lá, entende? A gente não traz para casa. Entendi. Eric, o cofundador aqui do Política FC, onde Rafa também é colunista, ele está falando aqui. Esse trecho eu faço questão de editar e disseminar, ou seja, a senhora em breve estará como musa da esquerda, como musa progressista Ah, mas eu ainda pretendo brasileira. falar mais mal dele. Calma, Eric. Vai vir mais. Aí a gente estava falando no início, né, que quando está indo para casa, você vê aquelas pessoas na rua e, tipo, sente inveja e egoísmo dela, brotando nelas assim. E imagino que seja por causa da falta de contato com sua família que você tem tido, por Zero. conta dessa. Como é que tá isso? Conta aí desde o início como é que foi esse processo. Isso é muito complicado. Muito complicado. Todos nós que trabalhamos com o coronavírus todos os dias, podemos ser portadores assintomáticos da doença. Porque existe sim pessoas que adquirem o coronavírus e não tem absolutamente sintoma nenhum. Então, quem arrisca de ver sua mãe e passar coronavírus para ela? Ou seus avós, que seriam um grupo de risco, entende? Nem os meus amigos eu tô vendo, porque, de fato, só os meus amigos médicos também, né, que trabalham comigo, as pessoas do posto que têm mantido o meu contato com outros seres humanos. E quem tá perto da gente e decide continuar perto da gente sabe do risco, né? Mas contato com família mesmo, por exemplo, eu não tô tendo absolutamente nenhum. Desde fevereiro. Deve bater uma bad de vez em quando, como essa parte humana da doutora. Eu sei que assim, eu já percebi que a senhora é uma mulher muito forte assim e se blinda, mas Obrigada. como é essa questão? Você se sente muita falta, chamadas de vida ou Claro, muita falta. Minha mãe, principalmente da minha mãe. Acho que ela tá assistindo. Principalmente da minha mãe e de alguns amigos muito próximos que eu tenho aqui também, que eu tô preferindo evitar o contato para não ter essa consciência culpada, sabe? Mas eu dou muita sorte porque no posto onde eu trabalho eu tenho grandes amigos também. Então, eles são responsáveis por deixar meu dia mais tranquilo, mais leve e eu ter outro tipo de contato humano com outras pessoas e não me sentir tão isolada, né, das pessoas. fique tranquila Mas que isso não tá será fácil não. A terapia tá aí pra isso. Tô fazendo em também. breve, em breve, com fé em Deus, a senhora estará perto de todos eles de novo Amém. e com muitas bênçãos, porque vocês merecem estão sendo muito representativos nesse momento que a gente está. Parabéns a todos vocês que devem estar assistindo, que são colegas da doutora Rafaela, inclusive. Não só os médicos, eu acho muito importante a gente frisar.
os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e o pessoal da higienização, que se expõe às vezes até muito mais do que a gente, porque eles pegam todo o material contaminado, enfim. O pessoal da saúde em geral estão todos, É. sabe, bem unidos com relação a isso, porque a gente vê colegas ficando doentes e aí todo mundo se mobiliza para tentar ajudar de alguma forma, porque a gente sabe que poderia ser a gente, né? Eu tenho colegas do posto que ficaram doentes, uma médica, por exemplo, ficou doente recentemente, e eu sei que poderia muito bem ter sido eu, porque atendemos os mesmos tipos de pacientes, né? Então, a gente tenta ficar o máximo disponível para eles. Eu acompanho o relatório, Rafa, doutora Rafaela, o Rafa, a gente se falou assim Fica à durante vontade. a organização. E eu recebo o boletim, né? Porque eu tenho. Você sai no site, ou Ah, eu o meu tá baixo, ou aqui eu também. recebo Eu via trouxe minha WhatsApp. pesca. Eu fiquei impressionado quando teve aquela pequena flexibilização de abertura de alguns serviços, tipo de dentista emergenciais, assim, teve uma mudança, eles permitiram, abriram um pouquinho mais. A quantidade de dentistas, porque eu sou curioso, eu termino olhando por profissão também. A quantidade de dentistas que se contaminaram, tipo, em uma semana, passou de 20 para 50. Dentistas, eles são muito mais expostos até do que nós médicos, porque eles trabalham com aerossol. Então, se o paciente tiver, por exemplo, saliva, etc., ele vai entrar em contato com o procedimento, sangue, etc. Todo esse contato do aerossol, daquela aguinha que sai do motor, sabe? Aquilo ali aumenta muito mais a chance de contrair coronavírus. Eu acho que eles estão ainda mais expostos, porque eles fazem mais procedimento do que a gente, né? A gente faz procedimento no paciente grave quando necessário. O atendimento odontológico é sempre um procedimento, né? Então eles estão sempre expostos. E foi assim que a Ah, gente teve o segundo pico, né? Como você falou aí, foi na flexibilização de algumas partes do comércio. E foi assim o nosso segundo pico. o Lucas Borrana está dizendo aqui, importantíssimo ressaltar que todos que estão na linha de frente têm o mesmo valor, precisamos ter mais empatia. E é aquilo que a senhora falou, Exatamente. tem toda a razão. Exatamente. Vamos entrar agora no assunto que Eric vai gostar para as edições dele. Qual é a opinião da Deve me senhora preparar. quanto a... É, é aquele memezinho, né? Uhum. Qual é a opinião da senhora quanto à decisão dos governos? Aí tem o federal, o estadual e o municipal acerca da Bom, flexibilização dos isolamentos. era isso que eu ia falar. Se a gente vai falar de governo, a gente tem que fazer uma divisão aqui muito importante. Com relação ao desgoverno federal, né? O que eu tenho a dizer é que ele foi o motivo da primeira onda e da gente estar na situação de caos que a gente está hoje. Por causa da ignorância incrível do presidente ter simplesmente desqualificado e diminuído a importância do vírus como uma gripezinha. Ele não tomou as medidas necessárias de isolamento, lockdown e o que fosse necessário ser feito. E por isso hoje estamos nessa situação com 68 mil mortes. Infelizmente, para mim, isso só comprova, na verdade, que esse despreparo vem desde de antes do governo, desde a época pré-eleitoral, esse discurso de ódio e focando em outras coisas que não são importantes para a gente nesse momento. Quando a gente fala do governo municipal e estadual, eu fiquei bastante surpresa, porque são dois rivais, né, o DEM e o PT, que se uniram depois de anos de rivalidade, o prefeito ACM Neto e o governador Rui Costa, se uniram para criar estratégias de melhorar a situação em Salvador. E graças a isso, a gente não está num caos completo. Eu acredito que eles foram muito, muito organizados, bem colocados nas suas atitudes. Eles contrataram mais médicos e outros profissionais da saúde, criaram hospitais específicos para o coronavírus, abriram mais leitos de UTI, tentaram fazer lockdown em bairros que tinham o maior número de casos. Na verdade, o que está atrapalhando é a ignorância de uma parte da população, ignorância, não me leve a mal, eu digo no contexto de falta de conhecimento mesmo, e não cumprir as regras da prefeitura. E se o lockdown fosse realmente feito, a gente teria de volta um número muito menor do que a segunda onda que a gente teve, sabe?
Eu imagino que eles devem estar sofrendo uma pressão muito grande para a reabertura do comércio, empresas, etc. De fato, não tem como, né? Eles são mantidos por essas pessoas. Mas eu acho que esse é o momento dos empresários e comerciantes pensarem também que eles têm 68 mil pessoas a menos para comprar também. Que não adianta você ter uma loja se não vai ter ninguém para entrar e comer ou beber no seu barzinho. Eu apoio as atitudes do prefeito e também do governador, que deixaram para trás anos de rivalidade em prol do bem maior, que é a saúde e garantir a saúde de toda a população de Salvador. Eu não tem nem como discordar da senhora, né? Vou ler algumas mensagens aqui que você foi aclamada agora. Já lançaram sua candidatura aqui para presidenta. Foi lá, Lara Maia lançou sua candidatura para presidente. Eric perguntou aqui, se a cloroquina curar o Bolsonaro, depois disso ela já pode ser testada em humanos? É Não, quase isso, né? infelizmente, isso não vai ser possível porque não há cura para Bolsonaro. Na verdade, ele já nasceu doente. Não tem mais nada para fazer além disso. Colocaram uma família doente, né? Eu costumo falar que as ovelhas com medo da cobra votaram no lobo, né? E aí ele fez a festa, tá fazendo a festa aí. Eu Agora, lembro que o período pré-eleitoral foi um período de bastante discussão entre o meio médico, porque Bolsonaro tinha muitas propostas boas, teoricamente, para os médicos, etc. E eu discuti com inúmeros colegas que defendiam o Bolsonaro na época. E eu fico feliz de ver que hoje eles percebem a merda que eles fizeram e muitos estão se arrependendo de verdade. Tem outros que realmente eu não sei o que se passa no encéfalo daquelas pessoas que continuam defendendo esse homem. Aí realmente não tem o que La- fazer. Larissa, ela é estudante de medicina, ela tá falando aqui. Não passará frio jamais, coberta de razão. Fora Bolsa. Ai, Aí, muito obrigada. Lara fala em seguida que concorda com você aqui com relação a Salvador e Bahia, que tiveram uma conduta muito acertada. Muito. Aí o Aras Pinguela está dizendo aqui que a Semineto é diferenciado, excelente gestor. Nessa ocasião está sendo mesmo. Eu tô falando com relação a isso. Eu não tenho o que falar com relação a outras coisas, porque eu não tenho propriedade para falar sobre esses assuntos. Realmente, sendo sincera. Eu só falo pelo que eu vejo, pelo que eu conheço e pelo que a gente recebe de volta das solicitações que são feitas ao município e ao governo. A gente tem que concordar primeiro, a gente está enveredando para o lado político, né? Pelo nome do nosso perfil, do nosso site, não tinha como ser de outra forma. A gente, tirando o Bolsonaro, toda pessoa tem um lado bom e um lado ruim, né? Tirando aquela família. Então, a Semineto tem um lado bom e tem um lado ruim dele, e Rui Costa a mesma coisa, e a maioria dos outros políticos, né? Tirando essa raça que conseguiram colocar. Então, aí Guinga Almeida fala aqui que primeiro tem que testar em ratos o remédio que ele está tomando, a cloroquina, para depois testar nos humanos. Vamos lá, ver se tem mais alguma aqui. Dona Dônia, a melhor de todas. Fora Bozo, Rafa para presidente, maravilhosa. Só elogios aqui. Muito Melhor live obrigada. dos últimos tempos. Gente, estou pagando todas essas pessoas para falarem de mim. Só queria dizer isso. Só sei que as pessoas vão ter, quando a gente colocar no YouTube esse vídeo, conteúdo para fazer meme durante anos para a senhora. Não faz Então, isso comigo, pelo amor de Deus. Lara Maia está perguntando aqui. Acabou direitinho com a corrupção, não é mesmo? A senhora acha que acabou realmente com a corrupção? Quem? Quem Eu acho que acabou ela com a está se corrupção? referindo à família Bozo, né? Ao presidente eleito. Não, pelo amor de Deus. Eu acho que todas as minhas palavras com relação ao Bolsonaro já foram ditas aqui, em todas as esferas do governo. Basta a gente falar que estamos desde fevereiro em uma epidemia mundial. A última vez que se viu isso foi na gripe espanhola e a gente não tem ministro da saúde. O que é que isso fala, né? De Tá educação, né? também. Estamos totalmente perdidos. E a única atitude que ele toma é tomem cloroquina. Tá ok? E para morrer do coração. E depois ele anuncia, eu vi uma matéria que ele está anunciando
que ele está cogitando a saída do Brasil da OMS. Sensacional. Realmente, eu não tenho o que dizer. A OMS não mente currículo, não dispara fake news, então é claro que ele não está de acordo com E relação a a isso. OMS trabalha com verdade e pesquisas científicas. Então, Exatamente. Tudo que ele coisa odeia, que né? ele nem deve saber o que é, não deve entender. Inclusive, essa postura dele do OMS, eu acho que vem muito da postura de Trump, né? Que cortou os repasses Você vê que ele é muito cachorrinho do presidente americano, só que, por exemplo, tem um relatório, eu mandei até para algumas pessoas hoje no Congresso americano, em que os acordos comerciais que estão para ser fechados provavelmente não serão fechados, e os que estão em relação ao Brasil e Estados Unidos talvez sejam cancelados, porque no relatório que tem na mão dos congressistas americanos, o Brasil está com forte ameaça ao meio ambiente e à democracia. Então, eles tentam agradar o dono de qualquer jeito, o dono Trump, né? Não é Donald Trump, não, é o dono Trump, que é o dono do governo Eu brasileiro. acho que Bolsonaro é um cachorrinho de Donald Trump. Ele tenta copiá-lo em tudo e ele só é humilhado. Trump não tá nem aí para ele e para o Brasil. Inclusive, estamos proibidos de entrar em território americano. Ele tenta seguir, de fato, todas as medidas americanas e claramente ele está dando errado, né? Ele tem que entender que nem o próprio Donald Trump está aceitando esse homem como seguidor. Com Não todo vai respeito adiantar aos nada. cachorrinhos, né? Deixando claro. Não, cachorros maravilhosos. Desculpa, cachorros. Perdão pela minha palavra. Exatamente. Já tem aqui uma Eric está dizendo que vai ter um perfil aqui no Twitter em breve, Médica da Ursal Brasil. Então, vai- a senhora vai bater testa com com Gabriela Prioli, né? Eu acho que é Gabriela Prioli. Não, Então, gente, eu se não vou bater prepare. testa com ninguém, tá? Eu não sou blogueirinha. Isso aqui está sendo único na minha vida. Eu estou nervosa. Eu estarei nos hospitais, na linha de frente, para tentar ajudar da maneira que eu posso. Mas sempre que eu puder falar mal de Bolsonaro, pode contar comigo. Obrigado. Eu aqui, Aras Pinguela fazendo elogio. Obrigado. Giovana está te perguntando, Rafa, quais as dificuldades causadas pela inexistência de um ministro da Saúde? As pessoas precisam entender o quanto é importante o ministro da Saúde. Queria que a senhora desse seu Gente, depoimento. muita coisa. Muita coisa. A organização por exemplo, cada dia sai uma nota técnica sobre o coronavírus. Tá todo mundo perdido, cada estado está seguindo algum protocolo diferente, não há uma unificação do trabalho, não há uma unificação do que deve ser feito. Se a gente tivesse um ministro da Saúde, talvez a gente não tivesse tendo tanta subnotificação de casos como estamos tendo. São inúmeros os fatores. E várias partes burocráticas que estão paradas porque não há um ministro da Saúde. Então, contratação de mais médicos também, que foi aberta e teve que ser parada. Inúmeras coisas. Porque como o ministério vai funcionar sem o seu ministro? Então, desde burocracias de liberação de coisas e materiais, quanto até a gente ter a imagem de alguém que passe segurança para a população e passe informação para a população. Porque agora todo mundo que a gente conhece está vivendo de fake news. A gente não tem uma pessoa que a gente olhe que tenha representatividade suficiente para falar, não é para usar cloroquina, é para fazer isso aqui. Não existe essa pessoa atualmente. Então, além de tudo, a representatividade de ter esse ministro, também nem isso a gente tem. A gente vem de uma história republicana e presidencialista de pessoas minimamente preparadas, né? A gente, Collor, com todos os seus problemas de corrupção, era uma pessoa minimamente culta. Fernando Henrique, Lula, embora tenha tido pouco estudo, é uma pessoa extremamente culta. Dilma também, a história dela mostra isso, maravilhosa. E que foi extremamente chicaneada por todas as pessoas machistas que existem nesse país e usaram o fato dela ser mulher para sacanear ela até onde puderam. E agora vem Bolsonaro, né? Até Temer, se a gente for, se passou por isso, é um cara extremamente inteligente. Usa a inteligência pro jeito que ele quer, mas é inteligente. E aí vem Bolsonaro agora, que tira totalmente a credibilidade. E aí o histórico dessas pessoas de acreditar no nosso presidente vão por água abaixo quando os governadores e prefeitos dizem uma coisa totalmente diferente, eles ficam sem saber acreditar.
Talvez eles desacreditem até Exatamente. no médico, né? Você já ouviu alguma coisa do tipo? Ah, mas Bolsonaro deve ter ouvido nos corredores, Já, né? já ouvi não vou usar máscara. Tipo, no posto só pode entrar com máscara, paciente. Não precisa, não tem mais aquela regra. O presidente falou que não precisa mais. E aí? A gente fala, não, aqui você não vai entrar sem máscara. Tipo, a gente bate o pé. Mas, e aí? O É um representante do absurdo. nosso país diz uma coisa e a gente diz outra. É, Cabe ao paciente discernir em quem ele vai acreditar e nem sempre a população tem esse conhecimento suficiente para entender em que nível está Bolsonaro, a questão de escolaridade, de prioridade, de cuidado, do que o médico que está lá querendo ajudar. Daisy Regis está perguntando aqui e coincide com a nossa próxima pergunta. É um pouco diferente, mas dá para juntar tudo aqui. Ela está perguntando se existe previsão de quando os casos irão começar a regredir. Ô, Deise, só Deus, né? Pode prever isso aí, infelizmente, porque a gente está lidando com um vírus muito desconhecido, a gente não tem vacina ainda oficialmente, não temos um tratamento oficial também. Então, e a gente não conhece a história natural do vírus, até quanto tempo ele vai, etc. Então, não tem como a gente ter nenhum tipo de previsão de quando isso vai acabar, infelizmente. Se a gente não tomar as medidas como deveriam ter sido tomadas, se o isolamento tivesse sido feito, a gente estaria como a Nova Zelândia, linda, ungida e imune. Mas, uma vez que isso não aconteceu, agora, pra gente, não há previsão. Essa questão da diferença de tratamento que foi dado nas três esferas, né? Federal, municipal. Weber, ele diferenciava a ética de convicção de ética de responsabilidade. E ainda que Bolsonaro tivesse a convicção e usasse a ética de convicção dele de que é apenas uma gripezinha, a ética de responsabilidade dele jamais poderia ter deixado ele falar isso, tendo passado por todas as experiências que a Não só Europa já isso, tinha né? passado. Não só isso, como várias outras vezes, várias outras colocações. Não sou coveiro, todo mundo vai morrer mesmo. E daí? O nosso E aí presidente fala isso. E a gente o está com gado apertando a mão, né? 68 mil mortos. Quantos casos no total? No 1 milhão Brasil, e... Sim, eu só sei da Bahia, tá? A Bahia eu tenho aqui minha pesca. nosso país, né? Bahia, Nosso nosso país, país. Bahia, deu então, quantos casos? Ó, atualizado de hoje, às 5 horas e 39 minutos, a gente tinha 98.319 casos confirmados, sendo que desses 10.760 são profissionais da saúde e a gente tem mais de 98 mil casos suspeitos em investigação. Com relação à taxa de ocupação dos nossos hospitais, a gente tem 2.351 leitos de ambulatório destinados unicamente ao coronavírus e desses, 1.531 estão ocupados, ou seja, 65% de taxa de ocupação. E o que mais nos preocupa, que é a UTI, nós temos 898 leitos destinados unicamente a coronavírus e desses 730 estão ocupados. Então a nossa ocupação de UTI hoje está 81%, muito grande. Vale ressaltar que todos esses números são flutuantes, enquanto a gente está aqui falando, alguém pode ter tido alta, alguém pode ter sido confirmado, alguém pode ter ido a óbito, enfim. Mas essas são as últimas colocações que foram feitas pela CESAB, e uma taxa de ocupação de 81% é muito alta. Certo, eu vou te dizer duas perguntas de Rafa. A questão dos EPIs, vocês estão tendo acesso tranquilamente para as trocas que vocês têm que fazer durante o período de tempo certo? E como vocês estão lidando com as perdas de pacientes que vocês estão presenciando? Bom, no posto de saúde não tem nenhum problema atualmente. No começo a gente teve dificuldade com falta de material, mas era aquele começo embolado, né? Que estava começando e ninguém estava sabendo de jeito como fazer. Atualmente não temos problemas com falta de material de proteção pessoal. Às vezes a gente tem dificuldade de chegou menos álcool do que o necessário, esse tipo de coisa. Mas temos os EPIs. Na UTI nunca faltou EPI.
Nunca. EPI eu me refiro a equipamento de proteção individual, para os profissionais que vão interagir com os pacientes, sejam eles médicos, enfermeiros, técnicos, todos usam a mesma paramentação. Como a gente está lidando com a morte? Isso, infelizmente, é algo que o médico lida independente da doença. O que me preocupa agora não é como a gente está lidando com a morte, porque isso é algo que a gente foi preparado para lidar na faculdade, a gente é preparado para lidar durante a vida. O que me preocupa é como isso está sendo normalizado, como as pessoas não estão mais sendo afetadas por isso, entende? Como cada vez é só mais, morreu mais 3 aqui, mais 3 leitos de UTI estão vagos. Não é assim, foram 3 É, pessoas que morreram e essas pessoas morrem isoladas, porque não podem receber visitas da família dentro da UTI, né? Então a pessoa morre sozinha, sem poder falar com ninguém, nem se despedir. A pessoa morre asfixiada, porque ela não consegue respirar, ou de outras complicações, né? Mas isso é terrível, isso é horrível de ser visto. E eu acho que se as pessoas vissem isso, talvez, embora seja muito forte, talvez fosse necessário para o entendimento de algumas pessoas. e não podem nem se despedir, né? As pessoas não podem se despedir Não dessas tem pessoas contato com porque a família não pode entrar na UTI. O boletim de notícias é dado pelo telefone. A é gente não pode triste. expor a família a entrar na UTI para falar com o paciente, etc., e sair contaminado também. Lula Bonfim, ele fala sobre a questão de que a não nomeação de um ministro da Saúde, ele pode ter relação com a independência que o presidente tem diante disso de fazer as medidas que ele acha que são certas com relação a cloroquinas e etc. A senhora acha que passa por aí também? Também acho. Eu não duvido nem um pouco. Eu vi que ele falou agora que tem faltado EPI nas unidades de saúde. Praticamente todos os profissionais da UPA de Tinga foram contaminados por falta de material adequado. Bom, foi como eu falei aqui. Eu não trabalho em UPA, não trabalho em emergência. Eu trabalho em posto de saúde e em UTI. E eu só posso falar da minha experiência, né? A minha experiência pessoal, eu não posso falar por outras pessoas. Na minha experiência, no começo faltou material nos postos de saúde, era uma confusão, a gente ainda não tinha uma normativa para seguir, mas agora eu não tenho problema com falta de material em nenhum dos locais que eu trabalho. Isso não quer dizer que outros lugares estejam assim também. Por exemplo, UPAs e emergências, eu não trabalho nesses locais, então eu não posso dizer sobre isso. Eric atualizou a gente aqui no Brasil, são 1.759.103 infectados e 69.254 mortes, fora as subnotificações, né? Ou que Muitas, estão em investigação ainda. Então, a gente muitas. está passando por uma situação muito delicada. Com relação ao colapso de saúde, do sistema de saúde, o que é que isso significa, doutora? Tipo, não tem mais vaga ou é aquela vaga em que a procura seja já maior do que a disponibilidade de leitos previstos, para a pessoa sair Foi, o- curada? foi o que eu te falei. A gente está em ocupação ambulatorial de 65% e de UTI 81%. De UTI eu já considero colapso, porque é muito pouco. 81% é uma ocupação muito grande, sobram muito poucos leitos, certo? Mas o colapso do sistema de saúde está sendo ainda segurado graças ao nosso governo municipal e estadual. Se não, porque eles abriram hospitais específicos para isso, abriram leitos específicos para isso. Foram montadas tendas e locais específicos para isso. Se isso não tivesse sido feito, já estava colapsado. Eu tenho uma É colega como que falou. Ai, desculpa de atrapalhar. É uma colega que trabalha em emergência, Maria Augusta. Ela falou, acho que em emergências onde somos mais expostos à porta de entrada, ainda estamos com problemas de EPI. Não só em UPAs, mas em emergências de hospitais públicos também. Outro colega falou que em Feira de Santana não temos leitos de enfermaria nem pontos de oxigênio disponíveis nas alas de observação. Estamos tendo que recusar pacientes ou pedir para procurar outras unidades. Isso é um absurdo, né? Como é que a gente chega a uma pessoa passando mal, a gente vai negar o atendimento?
A gente tem que escolher. Tem É. duas pessoas, eu vou atender quem? A que eu achei mais legal? Não, não existe isso. Não A existe isso. irresponsabilidade estava, não sei como é que está agora, muito grande nos interiores, né? Porque a maioria dos interiores da Bahia não tem UTI. E aí o Uhum. prefeito simplesmente libera o comércio, libera as atividades normais, mas na hora que aperta que o paciente fica em estado grave, ele Vem vem e pra ocupa o cá. leito de Salvador, né? E E outra, a aí, nossa segunda onda foi por causa, eu acredito que piorou muito por causa do São João. Muita gente viajou para o interior, levou o coronavírus para cidades do interior que quase não tinham casos. As pessoas ficaram doentes, houve aglomerações, e aí ficam piores e chegam aqui, ocupam o leito de UTI, chegam até mais graves porque demoram de serem reguladas para Salvador, acabam chegando mais graves porque já demorou mais tempo de ter o auxílio médico, e aí a gente está indo por esse caminho. vai ser legal quando se atingir 75% e abrirem os shoppings, a segunda onda com força ou a terceira onda já chega, né? Agora, Porque aí seria a terceira onda. Agora me diz, numa plena epidemia, o que é que uma pessoa vai fazer no shopping? Ela vai comprar o quê? Uma blusinha para ir no velório? Realmente, eu não entendo. exatamente isso. Eu não entendo. Se a Desculpa, é senhora porque eu não tenho paciência para isso, gente. Eu não entendo as não, pessoas que querem que tudo reabra e que a vida volte ao normal. Elas vivem num ciclo, numa bolha, numa caverna, não sei. Realmente, eu não consigo entender essas pessoas. eu tô morrendo de saudade de futebol, doutora, mas eu vou te dar um exemplo. Se a senhora estivesse trabalhando lá no hospital de campanha na Fonte Nova e estivesse tendo um jogo do lado e gritos de comemoração de um gol, como é que a senhora se sentiria? Olha, eu não gosto de futebol, então, pra mim, né? Mas respeito todos que gostam, mas eu acho que até os que gostam entendem que esse não é o momento. Se você é fã de futebol e Deus lhe guarde algum familiar seu está internado ali na arena do lado, em estado grave, e você está na porta esperando notícias, e ao mesmo tempo você ouve os gritos do outro lado e a aglomeração, isso não faz o menor sentido, gente. Eu acho, pessoalmente, a opinião pessoal, uma falta de respeito com todos que estão ali tentando sobreviver do outro lado. Acho que todos concordamos com a senhora, pelo menos todos os presentes nessa live, eu acho que tem um pouco de preocupação pelo próximo e devem pensar parecido. Com relação à previsão de término dessa pandemia e a vacina, a gente sabe que o vírus é altamente mutável, né? Parece que já tem 9 mutações da Europa para o Brasil. Então, quais são as expectativas da senhora com relação ao término da pandemia e à vacina? O término da pandemia eu já te falei, né? Deus, só Ele que vai dizer quando vai terminar a pandemia. Quanto à vacina, a gente tem uma vacina em fase avançada de pesquisa já, que é a vacina de Oxford. Inclusive, vão ser testadas algumas pessoas aqui no Brasil, certo? E em Salvador. Inclusive, eu me inscrevi como voluntária, espero poder participar. Os voluntários serão profissionais de saúde ou pessoas de grupo de risco. Uma parte dessa população vai tomar a vacina que eles criaram e a outra parte vai tomar uma outra vacina, e a gente não vai saber o que é que a gente tomou. E eles vão acompanhar os nossos anticorpos e ver se a vacina funciona. A gente tem que comemorar porque isso já é uma grande vitória, né? A gente chegou na fase de testar em seres humanos e vamos torcer para que isso funcione, porque funcionando vai ser um passo incrível para a gente poder sair dessa situação. A preocupação que existe é justamente de que as pessoas sejam vacinadas e esse vírus tenha uma mutação, como foi, parece, a questão da gripe espanhola, e isso venha numa segunda onda muito mais severa, com um pouco de resistência já, né? A gente aí vamos uma coisa de cada vez, né? Pelo amor de Deus, vamos cuidar desse que tá aqui agora, que tá matando todo mundo. Se ele tiver uma mutação, aí a gente vai atrás dela também, mas não tem como a gente ficar pensando em mutações que podem ocorrer enquanto a gente ainda não controlou a que está ocorrendo e está matando todo mundo. Então, pedir uma força para a galera aí, porque depois de pegar não adianta mais vacina, né? Então, segura um pouquinho a onda,
porque tem uma vacina já em estágio avançado que pode funcionar para todo mundo e as Vamos pessoas vão poder ir para a torcer, né? rua. Pra ela dar É, certo. exatamente. Se der certo, as pessoas vão poder retomar aos poucos sua vida normal e dar Exatamente. um pouquinho de férias e folgas para a dona Rafaela, que a outra Rafaela já te falou, inclusive, que suas férias serão em Paris. Você acabou de receber um convite na Adoraria, live. Rafa, mas infelizmente eu não tenho férias, né? Meu contrato não me permite ter férias. Mas não vamos falar sobre isso. Eu queria agora, doutora, que a senhora desse um recado diante de toda essa vivência de posto de saúde, UTI, todo esse sofrimento de asfixias e políticas e físicas e dos pacientes que a senhora vem presenciando, a falta de contato com sua família. Eu acho que toda a live foi muito importante para as pessoas se sensibilizarem com a sua experiência e que sair é nada mais do que egoísmo, é que a senhora não vê a sua família há muito tempo e as pessoas querem sair para comprar pão, quando o pão é entregue delivery sem custo, às vezes. Estou dando só um exemplo. Queria que você desse um recado. Não só eu, né, gente? Eu vejo muito, foi o que Lucas Bona falou. Eu vejo muita gente falando, todo apoio aos médicos que estão na linha de frente nesse momento tão importante. Não. Aos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de limpeza, pessoal da segurança, todos estão ali, estão trabalhando em uma unidade única de frente. Um depende do outro. Eu não posso tratar um paciente numa sala se o higienizador não limpar aquela sala e não deixar ela desinfectada para o próximo paciente. E todas essas pessoas estão expostas e todas essas pessoas estão sem ver as suas famílias e se expondo a ficar doente todos os dias. Então, o mínimo que vocês que não são dessa área, podem fazer para ajudar é o bom e velho ficar em casa. Pelo amor de Deus, ficar em casa. E se tiver que sair, sair de máscara, manter o isolamento social, tudo aquilo que a gente fala, evitar aglomeração, almoçar na casa da mãe é aglomeração, sim. Sair para ver seu amigo que chegou de outro estado também é. Aglomeração não é só festa. É isso que é bom a gente deixar claro também. Fazer uma última pergunta antes de fazer os agradecimentos para a senhora. Thais Santos está perguntando aqui: quem já foi contaminado e já está curado pode ter novamente a mesma forma do vírus ou só se ele mutar? Então, isso é uma coisa que a gente vem se debatendo muito. A gente já viu pacientes que positivaram para o coronavírus, passaram-se 14 dias, fez o exame, estava teoricamente sim o coronavírus, e depois de um tempo tiveram outra crise, e essa segunda crise é sempre pior do que a primeira. Os sintomas são sempre mais graves. A gente ainda não sabe se isso seria uma reinfecção. Eu, pessoalmente, acredito que não seria uma reinfecção, que seria o vírus ficou latente de alguma maneira no seu organismo e quando sua imunidade baixa ou algo do tipo, ele retorna de maneira mais forte. Mas isso é puro achismo da minha cabeça. É como eu falei para vocês, a gente ainda não conhece a história natural do vírus. A gente não sabe se a pessoa que soro converte, fica IgG positivo para o coronavírus, está imune para qualquer outro tipo. A gente não tem como saber isso ainda. Foi como eu falei no começo da live, a gente está lidando com algo que nunca se viu, com algo completamente desconhecido e que todos os cientistas agora estão correndo atrás para tentar entender o que está acontecendo. Mas a verdade é que tem que ser dita, a gente não sabe. Essa é a verdade. Doutora, a gente do Política FC e os pacientes e a população, vou dizer da Bahia, mas do Brasil todo, te agradece imensamente pelos serviços que você está prestando, Muito pela obrigada. coragem dupla, porque além de estar nessa linha de frente, a senhora também se candidatou para ser voluntária no teste da vacina. Fé em Deus. Vou replicar a mensagem de Camila, eu acho, Camila Mello, que não bastam palmas na janela, a gente tem que manter o isolamento e assim respeitar vocês, esse trabalho tão duro, para que isso diminua e vocês também possam retornar à vida normal de vocês. Porque a vida de Amém. vocês está completamente comprometida com a saúde pública, diante de todos os juramentos, ou não, apenas a noção de humanidade que vocês estão tendo nesse momento. E além disso, nós do Exatamente. Política FC te agradecemos pela participação na live, foi extremamente esclarecedora.
senhora estava um pouquinho nervosa porque era a primeira live que ia fazer, achou que ia dar pouca gente, mas deu em média 50 pessoas, né? E variando para cima e para baixo. Isso como eu falei com um amigo meu, tem perfis que tem 100 mil seguidores que a live dá 200 pessoas. Ou seja, não. E também eu garanto que a qualidade dos nossos seguidores aqui na live foi muito boa. Foram Com pessoas que certeza, realmente queriam participar disso e são replicadoras da informação que a senhora deu. Além de com as certeza. pessoas que te admiram e que tá tendo chuva É, de eu tô vendo advertising vários mandada. amigos, é agora que eu tô lendo, que vários amigos estão falando. Gente, obrigada. Todos vocês. Pode agradecer a todos aí, se você quiser, não tem problema nenhum. A gente tem 4 minutos de live ainda, antes que o Bom, Instagram feche. eu quero agradecer a vocês pelo convite, em primeiro lugar. E quero agradecer a todo mundo que parou o que estava fazendo e ficou aqui disposto 1 hora a me dar a honra de me ouvir, enquanto vocês poderiam estar assistindo Netflix. Então, muito obrigada pela por poder estar disposto a aprender mais sobre algo que a gente não sabe e poder disseminar isso para as outras pessoas. Acho que isso é o mais importante, que esse conteúdo seja disseminado para a gente tentar ajudar da forma que a gente pode. Cada um ajuda da forma que a gente pode. E se você pode ajudar falando para o seu tio, para o seu vizinho, para quem for, as informações importantes sobre o coronavírus, você está ajudando muita gente. Pronto. Um livro, um filme e uma série. Indicação para nossos ouvintes. Um livro, um filme e uma série. Um filme, com certeza, é About Time, Uma Questão de Tempo do Brasil. Melhor da Vida. É um filme, um livro Por Lugares Incríveis, meu livro favorito. Tem uma depressão, então talvez esse não seja o melhor momento para ler na quarentena. E uma série, eu vou pela minha adolescência, vai ser One Tree Hill. E é isso aí. Assistam. Eu achei que a senhora ia indicar Grey's Anatomy, por Ah, motivos gente, óbvios, mas pelo amor de Deus, Grey's Anatomy é critério obrigatório para fazer medicina, né? Já foi, não preciso nem indicar. as pessoas não querem saber minhas indicações, mas como é procedimento, eu vou dizer livro, Hum, Deuses de Dois Mundos, filme Menina de Ouro e excelente. série The Walking Dead, já treinando para a terceira onda. Ai, Deus me livre. Então, doutora, muito obrigado, uma boa noite, Boa todos os noite. agradecimentos possíveis e boa sorte nessa luta contínua que a senhora e os profissionais de saúde têm. Obrigada a todos vocês também. Tchau, tchau. Tchau.